Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu quero trazer um estudo sobre o espírito de Jezabel. E eu quero convidar você a compartilhar nesses capítulos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse principado que tem atuado em diversos lugares e de formas diferenciadas. Claro que nós temos o texto bíblico para que possamos começar a aprofundar nesse estudo. Esse texto se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, que nós vamos ler do versículo 29 ao 33, que diz: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais que todos que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste-ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, para compreendermos a atuação desse espírito ou principado, eu quero começar dizendo a você, que a apostasia, ela reinava em Israel nesse tempo. Foi o tempo em que eles trocaram, o povo trocou a adoração a Deus pela adoração a Baal, a adoração e a idolatria a esses ídolos daquele tempo. Acabe, ele governava naquele lugar. E o nome de Acabe, naquele tempo ali que ele governava, o seu nome, ele simbolizava a perversidade. Tamanho era o pecado que se havia cometido. Ele reinou ali durante 22 anos, como nós lemos aqui no texto, ele era filho de Onri. E quando nós vamos estudando a palavra, nós vemos que Onri foi um rei que também fez o mal perante os olhos do Senhor, como descreve a palavra. A Bíblia vai nos dizer que ele cometeu mais mal que todos os outros reis que foram antes dele. Isso está registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, no verso 25. E Acabe, ele veio a fazer o que foi pior do que o seu pai, porque além de cometer os mesmos pecados que seu pai havia cometido, ele ainda toma por mulher a Jezabel, que serviu a Baal e o adorou. Jezabel servia e Acabe também começa então a adorar a Baal. Então vamos aqui para a gente começar a entender, o que havia de tão ruim em se casar com Jezabel. Qual era o problema de Acabe ter se casado com Jezabel? Primeiro, porque Acabe era rei de Israel. E quem era o Senhor de Israel? O Senhor, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, que ensinou ao seu povo desde o começo que não se deveriam adorar a outros deuses, que somente Ele é o único Senhor Deus verdadeiro. Esse era um dos princípios, porque está registrado na palavra de Deus como mandamento do Senhor, em que ninguém deveria idolatrar ou adorar outros deuses. E Acabe, conhecedor disso, sendo ali rei de Israel, jamais deveria ter permitido e promovido a adoração a outros deuses. Então, o primeiro problema de ele ter se casado com Jezabel foi aí de ter, além de ter feito, tudo que era mal perante os olhos do Senhor como seu pai, ele ainda casa com uma mulher, que nós vamos aqui conhecer quem era ela, qual era o poder, a influência dessa mulher. A segunda coisa é que o casamento de Acabe e Jezabel foi formado debaixo de uma aliança política. Então foi um casamento ali fruto dessa aliança, que tinha ali o desígnio, de se formar uma aliança política sobre Israel, que era uma aliança, claro, óbvio, que profana, e criou um vínculo entre Israel e Tiro.
Então, esses são um dos problemas, né, de Acabe, né? Esses são alguns dos problemas de Acabe ter reinado, ter casado, né, com Jezabel. O seu nome, Jezabel, significava descasada. E quando nós vamos entender um pouquinho dessa palavra e descasada, a raiz dessa palavra, uma pessoa descasada é uma pessoa que não tem absolutamente nenhum compromisso. E claro que aquele que se casa, ele forma uma aliança. Então, deve-se ter um comprometimento, respeito, uma responsabilidade, né? Uma aliança, foi um pacto firmado. E ele casa com essa mulher que tem o significado do seu nome como descasada, ou seja, ela não tinha nenhum tipo de obrigação de ter nenhum comprometimento, de se permanecer fiel, nem na aliança com Acabe e com mais nada. Então, esse é o contexto. Mas antes de eu continuar, né, de poder continuar esse estudo, né, eu quero trazer alguns esclarecimentos para você, para que você não olhe para algumas pessoas e pense que elas têm o espírito de Jezabel. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que você não pode confundir esse espírito com uma pessoa que verdadeiramente, que genuinamente tem o dom profético. No decorrer do estudo você vai entender por quê. Então você não pode olhar para todas as pessoas que você talvez aí teve algum, que você viu alguma das características que você vai ouvir aqui. Você não pode olhar ali e dizer que essa pessoa tem esse espírito, porque existem pessoas imaturas. Existem muitas pessoas imaturas que talvez não tenham esse espírito, mas é porque ainda não conhecem a verdade ou pensam que conhecem e pensam, né, que conhecem a verdade. Então não confunda esse espírito também com mulheres fortes, com mulheres ungidas no ministério. Não confunda, porque existem mulheres que realmente têm ali a unção de Deus, a autoridade, e que você pode talvez achar, olha, fulana ali, ela tem o espírito de Jezabel. Não faça isso. Isso é muito sério, tá? A outra coisa que eu quero falar é que você não pode pegar uma característica isolada, né, para dizer que essa pessoa tem esse espírito. Não são características isoladas. Então, para você ver, né, toda indicação de alguém que tem esse espírito, né, ela precisa ter uma combinação dessas ações que nós vamos aqui no decorrer do estudo falar para você aqui, né? Então, tem uma combinação, né? E aí sim, né, a combinação de algumas dessas características pode ser que não tenha todas, mas é muito provável que tenha todas, mas pode ser que não. Mas aí você terá sim a evidência de que esta pessoa está sob a influência desse espírito. Então, só para esclarecer, para você não sair aí olhando para as pessoas, dizendo, olha, fulano de tal tem espírito de Jezabel, não faça isso. Então, além da personalidade, né, voluntariosa e arrogante de Jezabel, ela trouxe muitos sofrimentos para os israelitas. Por quê? Porque a maioria deles tementes ao Senhor, a maioria deles amavam adorar a Deus. Então, por causa do culto a Baal, né, que é o Deus, que era o Deus dos cananeus, e a Sera ou Astarote, a deusa deles, se considerava Baal, né, eles ali, os adoradores de Baal, como o Deus da colheita, o Deus ali que fazia com que a provisão do rebanho, com que o rebanho crescesse. Então, a divindade era uma divindade masculina, Baal, tá? E as estátuas de Baal, elas tinham ali a imagem do órgão, né, da genitália masculina. Então, essa era a estátua de Baal. E também, né, a estátua de Aserá ou Astarote, né, dependendo aí da sua tradução, era considerada essa deusa, a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, né, do amor, a deusa da guerra. E os altares de Asera ou Astarote tinham ali o formato, né, se assemelhavam à genitália feminina. Então, perceba comigo, esse era o Deus de Jezabel,
Eram os ídolos de Jezabel que Acabe permitiu adentrar em Israel e o povo adorar. Mais do que isso, Acabe, ele permite a adoração a esses deuses como decreto, ele decreta isso. Então, aquilo que antes era abominável, que sempre foi, porque Deus abominou, mas também era aquela coisa feita, talvez, ocultamente, ilicitamente, agora ele lança um decreto, agora pode. Né? Então, perceba, Jezabel, ela recebeu um templo para adorar Baal em Israel. Então, olha, ela estava ali, ela tinha toda a liberdade, ela foi chancelada pelo rei. Então, ela tinha toda a liberdade de adorar ao seu Deus, né? Aqueles demônios ali que entram ali com toda força agora em Israel. Então, eram mais de 450 profetas de Baal que serviam a Baal e 450 profetisas de Acera ou Astarote que comiam na mesa de Jezabel. Então, tudo que eles faziam adoração a esses demônios eram voltados para agradar, né, aos seus desejos depravados e carnais, os desejos depravados e carnais de Jezabel. Então, Jezabel é um poder diabólico, tá? Jezabel é aquele espírito que busca enganar, profanar e destruir as autoridades de Deus e tem uma influência mundial. Então, esse espírito também atua, né, no governo. Esse espírito, ele atua, você vê aí, porque tudo está debaixo desse espírito, a corrupção, o engano. E esse espírito é capaz de qualquer coisa para permanecer ou alcançar o poder. Então, perceba a periculosidade desse espírito. Então, ela busca, né, sempre a destruir e profanar as autoridades de Deus. Então, não é qualquer coisa, não. Nós devemos aí estar debaixo da graça de Deus, muito mesmo, e pedindo ao Senhor muita misericórdia. Então, não é simplesmente um demônio. Não é um demônio que se manifesta em alguém, que você coloca sua mão, impõe sua mão e expulsa. Não é simplesmente um demônio, é um poder demoníaco que atua nas regiões celestes, como nós aprendemos com o apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Efésios. Né? Atuam nas regiões celestiais. Então não é qualquer coisa. Esses poderes incluem os espíritos ali de religiosidade, manipulação, controle, cobiça, perversão e ocultismo. Então, olha só. Olha o que é isso, o espírito de religiosidade. Porque esse espírito, quando manifesta em alguém que está sob esta influência, ele mostra uma espiritualidade que parece que todo mundo é pecador, mas ele manifesta no indivíduo que mostra que é muito santo. É uma santidade que apavora quem realmente está buscando a verdadeira santidade, a sua separação do mundo para viver para as coisas de Deus. Então esse espírito terrível, né, de religiosidade é impregnado na pessoa, né, no indivíduo que está debaixo dessa influência. Então é algo terrível. Você começa, quando esse espírito começa a agir, talvez aí na sua igreja, ou na sua família, na sociedade, ou tentando destruir a sua vida, porque no decorrer que você vai ver como que ele age, esse espírito aí faz você até se sentir pecador e sujo. Embora seja um indivíduo que está sob a influência desse espírito que age em pecado, cheio de malícia, de engano. É um indivíduo que ele mostra, né, ali uma santidade, né? Ele fala com convicção, tudo que ele fala. Pode ser a pior mentira que for, mas ele fala com certeza, com convicção e acaba por colocar dúvidas, lançar dúvida na mente daquele que de verdade ali está tentando viver uma vida no caminho de Deus. Ele lança dúvida, a ponto da pessoa olhar e falar assim, não, sou eu que sou o errado, sou eu que estou errado. Então é terrível esse espírito.
A cobiça faz parte ali do caráter desse espírito que atua nas pessoas, né? Por quê? Porque para alcançar as coisas é porque é um espírito cobiçoso, ele quer alcançar de qualquer forma, a qualquer preço. Para esse espírito, para essa atuação, não tem barreira, ele passa por cima de qualquer coisa, né? Então a cobiça tá ali na raiz dele mesmo, ali no caráter dele. A questão da manipulação. A manipulação faz parte ali das suas ações, né? Ele manipula, esse espírito ele coloca as pessoas da forma que ele quer colocar. Então as pessoas que estão debaixo da influência desse espírito, que são usadas por esse espírito para manipular outras pessoas, eles se sentem com poder. Então quanto mais manipulam, mais manipular eles querem. Então, manipulam a consciência, manipulam a forma de pensar, lança dúvida numa pessoa contra outras pessoas, porque esse espírito joga um contra o outro. E nós conhecemos a palavra de Deus quando diz que 6 coisas aborrecem o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. É aquele que lança contenda entre os irmãos. E esse espírito trabalha dessa forma. Mas ele trabalha com maestria. Ele trabalha, sabe, que a ponto de você olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Ele manipula a pessoa. A forma de pensar não é mais a mesma. Se a pessoa tinha uma ideia firmada, ele consegue mudar. Ele manipula tudo. Ele manipula palavras, ele manipula ações, manipula atitudes, joga pessoas umas contra as outras, sabe? Para ganhar a confiança. A ponto da pessoa que está sendo manipulada por esse espírito, ela olhar e pensar, eu não tenho amigo nenhum, meu amigo é esse aqui, que exatamente é o indivíduo que está debaixo da influência desse espírito. É terrível. Então, tem a arte da manipulação. A outra arte que lhe cabe é o do controle, porque quem manipula, controla. Você já viu um fantoche? Ele está ali nas mãos daquele que manuseia e ele faz com o fantoche o que quer. É exatamente isso que esse espírito faz. E as pessoas que estão debaixo da influência dessa pessoa que está sob o domínio de Jezabel, as pessoas, elas não conseguem enxergar. Elas ficam completamente cegas diante desse espírito. Então ela tem o controle. E quando eu falar que ela, irmãos, eu não estou falando de pessoas. Por favor, vamos entender isso. Quando eu falar ela, eu estou falando de Jezabel, desse espírito, para que você venha entender. Tá? E quando eu falar ele, você vai perceber que eu estou me referindo a Acabe. Tá? Só para a gente deixar bem claro aqui, porque você pode direcionar isso aí a pessoas. Então, a outra coisa que esse espírito tem é o ocultismo. Isso faz parte dele. Tudo o que ele faz é as ocultas. Então, o espírito de Jezabel, ele não trabalha para todo mundo ouvir. Ele pode estar com ódio de você, mas ele não vai expressar isso a você de forma nenhuma, né? Ele vai trabalhar nos bastidores. A Jezabel, ela trabalha nos bastidores. Esse espírito trabalha nos bastidores, atrás. Então, aquele que formula, ele está manipulando alguém. Tem alguém fazendo aquilo que ela quer que seja feito. Tem alguém trabalhando para ela. Só que é apenas um fantoche, porque a mente brilhante por trás da pessoa é a mente de Jezabel. Pensa comigo. As pessoas sob influência desse espírito de Jezabel são totalmente ocultas. Elas reviram a sua vida, sabem tudo da sua vida, adentram as suas casas, conhecem sua família, conhecem a sua forma de ser, sabem tudo ao seu respeito, mas você não sabe nada, absolutamente nada da vida deles. Alguma coisa ou outra, eles permitem você saber. As pessoas sob influência, ela, Jezabel, debaixo dessa influência, ela permite você saber algumas coisas para não dar muito na cara, mas são pouquíssimas coisas. Em contrapartida, você, que já caiu nas garras desse espírito, que está te controlando, que está trabalhando de uma forma terrível para te destruir, embora se pareça amigo, esse espírito, ele sabe tudo de você, mas você não vai saber nada dele, nada.
uma coisinha ou outra você vai saber. Então trabalha no ocultismo. O ocultismo faz parte do seu caráter, do seu modo de vida e do seu modus operandi, para que ele não perca as rédeas. Então é alguém que transparece uma vida maravilhosa. Tem problema, fala que tem problema, que sabe que tem lutas, que realmente tem, são terríveis, mas não expressa. Porque as lutas dessas pessoas, elas não são visíveis, são dentro delas. E daqui a pouco nós vamos chegar lá para que você entenda isso. Então, o ocultismo faz parte. Você nunca vai saber, na realidade, quem é essa pessoa. A vida dela é bem oculta. Ela oculta porque ela carrega coisas lá do passado que você não sabe. Então, aparentemente, você sabe algumas coisas. Você sabe onde mora, você sabe como vive. Abre as portas da sua casa. A pessoa que está debaixo desse espírito, dessa influência, ela mostra para as pessoas e ela tem um jargão. Olha, a minha vida é um livro aberto. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Na verdade, ela nunca vai te revelar o passado sujo. Que talvez você fale, não, mas fulano não tem passado sujo. Tem um passado de falta de perdão, um passado de ódio, de mágoa, um passado de rejeições que teve. E essa pessoa que sempre carregou isso, ela é muito bem influenciada por esse espírito, ou esse espírito trabalha muito na vida dela exatamente por isso, porque ela tem uma dificuldade terrível de perdoar. Embora para as pessoas que estão ao seu redor, ela diga que ela não tem nenhum tipo de problema. É uma bondade extrema que, se possível, enganaria a todos, como a Bíblia diz, né? Um espírito que, se possível, enganaria até os escolhidos. Por um tempo, eu digo para você, com toda certeza, que consegue enganar. Eu não estou falando aqui de coisas que eu li. Eu digo, você tem 10 anos que eu tenho estudado a forma de trabalhar desse espírito, porque desde muito cedo, desde a minha conversão, eu percebi a influência desse espírito. Eu não sabia entender, eu não sabia compreender o que estava acontecendo. Quanto mais eu buscava a Deus, parecia que eu conseguia buscar a Deus, mas havia um algo diferente, sabe? A gente percebe. E eu comecei a estudar, quando eu fiquei sabendo desse espírito, dessa influência, eu comecei a estudar sobre isso. E nesse estudo, durante tempos, o primeiro livro que eu li há 10 anos atrás é de John Paul Jackson, Desmascarando o Espírito de Jezabel, um livro excelente que eu digo para você, leia, porque vale a pena. Comecei a ler Bíblia, comecei a ouvir estudos, comecei a ir em congressos que se falava sobre esse espírito, mas olha, a minha maior experiência e conhecimento foi de perto. Você vê esse espírito atuando de uma forma tão sutil dentro da igreja, ou dentro da sua casa, na família, sabe? Eu vivi isso. Então eu estou falando de algo que eu vivi, que eu percebi, que eu tenho conhecimento, não tenho todo o conhecimento. E isso eu posso te dar toda a certeza. Mas viver isso, de ver de perto, até a gente enxergar, porque esse espírito, quem está debaixo da influência dele, vem ao nosso encontro para ganhar nossa confiança. Ele entra sutilmente, ele começa a fazer parte do seu dia a dia. As pessoas debaixo desse espírito, elas começam a entrar nas nossas casas, entram na mente, a ponto de você ter uma interdependência. Então eu estou falando daquilo que eu vivi e ainda tenho vivido. O que eu tenho vivido? Eu tenho vivido os reflexos, as sequelas desse espírito. Então Deus, até por um tempo, eu creio que Ele até permite para que a gente venha ver o que é isso. Mas a gente é muito provado, mas pela misericórdia infinita do Senhor nós estamos de pé. E em nome de Jesus, você que tem vivido isso, que tem, sofrido com isso, também, em nome de Jesus Cristo, vai se desvencilhar desse espírito. O Senhor vai abrir os seus olhos, as escamas vão cair e você será guiado somente pelo Espírito Santo de Deus. E esse espírito não vai poder ter influência sobre a sua vida. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora, em nome de Jesus Cristo. Então eu estou falando de conhecimento de causa. Não estou falando de algo que me falaram. Embora nos estudos eu li, sabe? Mas eu creio que eu aprendi na prática.
aprendi na prática e peço ao Senhor para que a cada dia me dê discernimento, para que eu não caia novamente nas garras desse espírito, né, de poder querer entrar, porque a gente confia, essa é a palavra, você acaba confiando de tal forma que aquela pessoa que está debaixo daquele espírito ali te influenciando são os certos, né? E a gente acaba fechando os olhos para aqueles que de verdade estão certos diante de Deus. Então, continuando aqui, né? Esse é o espírito de Jezabel. Agora, para toda Jezabel tem um Acabe. Isso é certo. Porque Jezabel não existe sem Acabe e Acabe não existe sem Jezabel. Então, uma influência, é uma interdependência de um com o outro. Eu lembro que aprendemos no estudo do Dr. Alderi Nelson Rocha, né, a palavra varunca, e podemos aplicar isso aqui sobre a vida de Acabe. Quem é o varunca? Varunca é aquele que anda sob o mandado de mulher. Na verdade, o homem é o varão, a mulher é a varoa e aquele que está sob o espírito de Jezabel é o varunca. Porque ele não tem ali as suas decisões, a sua opinião formada ou firmada, porque ele é regido por Jezabel. Então, o espírito de Acabe, né, é um espírito passivo, enquanto Jezabel é ativa, o Acabe é o passivo. Então, para esse espírito de Acabe ter paz, porque o tempo inteiro é a perturbação de Jezabel, de uma forma bem sutil, ela até sensualiza para alcançar os seus objetivos. Então, tudo que acontece vem dela. Então, ele é muito perturbado por Jezabel, Acabe. Esse espírito de Jezabel perturba quem está sob a influência dele. Então, Acabe, para ter paz a qualquer preço, ele faz qualquer coisa. Então, ele se submete a ela. Então, ele é capaz de abdicar sua própria paz presente, futura, né? Ele não pensa nem lá na frente mais. Então, para ele ter paz naquilo que talvez ele até projetou lá na frente, para ter paz no presente, ele é capaz ali de abrir mão da sua paz. Então, são terríveis. E Acabe, esse espírito de Acabe, quem está debaixo da influência dele, que é dominado por Jezabel, é aquele que não consegue assumir seus erros e evita confronto. Não confronta. Porque quando você vai confrontar Acabe, ele não sabe o que dizer. Por quê? Porque ele é guiado por Jezabel. Ele só vai saber ter alguma atitude ou ter uma palavra se Jezabel estiver perto, porque quem manda é ela. Então, quando é confrontado, ele fica, e agora? O que eu faço? Então, na maioria das vezes, ele corre para Jezabel para explicar, né? Para falar, olha, fulano de tal me procurou e falou isso. E Jezabel é pronta para falar, olha, você vai fazer assim, você vai dizer isso, você vai dizer aquilo, você vai se portar assim, você tem que ter autoridade. Mas, na verdade, a autoridade é totalmente dela. Então, é triste falar isso, mas é uma verdade. Então, ele sacrifica o futuro para ter paz no presente. E é o que eu disse, é a interdependência desses dois espíritos aí que trabalham em conjunto. Então, o espírito de Jezabel, né, para que você também saiba, ele opera muito através de mulheres, e não exclusivamente. Tem homens também que estão debaixo sob o espírito de Jezabel. Você olha para o homem, ele é a Jezabel da história. Mas são mais raros esses casos. Na maioria das vezes, ele atua em mulheres. Por isso que eu falei, não sai julgando as pessoas olhando aí não, tá bom? E é tão terrível esse espírito que a pessoa que está debaixo dessa influência de Jezabel, o que ele precisa fazer? Né? O que eu falei aqui? A pessoa que está debaixo da influência de Jezabel é alguém que não perdoa, é alguém que carrega mágoa, tem ódio dentro de si, mas não transparece. Porque, na verdade, né, quer transparecer ali, né, quem ela é, né? Fica muito feio, né? Mostrar para as pessoas que não perdoam, fica muito feio para esse espírito. Então, se essa pessoa que está sob esse espírito, né, dominado por ele, né, não confessar os seus pecados, não começar a perdoar, abrir o coração, dificilmente vai desvencilhar. Isso aí vai virar, sabe o que na vida dessa pessoa? Estilo de vida, que é o pior. Então, esse espírito, ele vai entrelaçar, igual o joio e o trigo, que Jesus disse, olha, tem que esperar o tempo certo para poder arrancar o joio, senão o trigo sai junto. Esse espírito entrelaça no caráter. Então já faz parte do caráter da pessoa. E quando começa a virar, quando vira estilo de vida e faz parte do caráter, para a pessoa sair disso aí, meu irmão, é um milagre de Deus. Então é muita oração, é muito jejum, é muita busca.
E Jezabel aprendeu, né, a arte do engano com seu pai Etibaal, que significa o seu nome, né, Etibaal, com Baal, consagrado a Baal, totalmente de Baal. Né? Então ela aprendeu a arte do engano com seu pai, né, que era consagrado a Baal. Por quê? Etibaal, ele chegou ao trono, segundo a história, através de complô e assassinato. Presta atenção nisso. Então, para alcançar, né, o poder e aquilo que ele queria, ele foi capaz de tramas de assassinato. Então, a tendência de Jezabel ao assassinato é muito grande, né? Porque tá ali agarrada ali, né? Tá, sabe, junto ali no DNA de Jezabel, né? Tá no DNA de Jezabel. Então é um espírito capaz de qualquer coisa. Infelizmente eu digo isso, até mesmo de matar para alcançar os seus objetivos. Então tirar a vida de alguém para esse espírito de Jezabel aí é algo comum e normal, né? Segundo ali o seu parecer ali, né? Para alcançar os seus objetivos, matar é comum. De repente você olha e fala, nossa, mas matar mesmo? Olha, matar mesmo, né? Fisicamente ou, né? Na maioria das vezes, porque hoje, né? Existem aqueles que realmente matam, mas pode ser que não, mas mata os seus sonhos. Mata a sua, sabe? Mata a sua forma de pensar. Esse espírito, eu digo para você, como eu falei com propriedade, ele te paralisa. Sabe a pessoa que pregava com unção, com autoridade? Ele não consegue mais, ele não consegue entender porque que a mente dele parece que tem um bloqueio. As revelações de Deus parece que não vem mais. A pessoa parece que não consegue mais, que não é mais usada por Deus. Olha, isso é terrível. Eu tô falando aqui daquilo que eu vivi. Eu estou dizendo a você, debaixo dessa influência aqui, de pessoas que estavam sendo governadas por esse espírito, que a gente, infelizmente, acaba dando crédito a elas. Então, esse espírito aqui mata sonho, mata projeto, mata família, tira o convívio familiar, te afasta das pessoas. Então, vai matando muita coisa dentro de você, vai matando, mata a sua capacidade de pensar. É isso aí, mata a sua capacidade de raciocinar, de agir, né? E olha, irmãos, é difícil até de falar, mas é isso aí mesmo. Ele deteriora a sua mente. Eu gosto muito de um exemplo que John Paul Jackson deu no seu livro, quando ele diz que esse espírito ele pode ser comparado a um vírus que entra no computador. Então o vírus ele entra no computador, ele sai rebentando com tudo. Você não vê que ele tá lá. Você não consegue enxergar o vírus ali no computador. Até o momento que você começa a perceber, né? Olha, meu computador tá travando, né? Tá aparecendo uns negócios esquisitos aqui no meu computador. E quando você vai ver, tem um vírus, tem um cavalo de Troia lá, né? E quando é conosco, quando esse espírito entra, quando você vai olhar ali no seu computador aqui, né? Na sua mente, tem ali um espírito de Jezabel, esse vírus diabólico, terrível, né, que está ali deteriorando, né, a sua capacidade de pensar, sua capacidade de raciocínio. Ela vem para destruir isso aí, sabe? Então vem para arrebentar com tudo, né? Então ela oprime, ela tira a sua capacidade de raciocínio a ponto de você nem pensar naquilo que ela fala. Ela falou, é decreto, é feriado. Ela falou, você acredita em tudo aquilo, né, que esse espírito trabalha e faz. Então, o espírito de Jezabel é terrível. É o espírito que fala espiritualmente, né? Em 2 Reis, 2 Reis capítulo 9, versículo 22, diz que ela era prostituta adúltera e praticante de bruxaria. Então, quando a gente fala prostituir, mas prostitui a palavra, prostitui tudo que está na sua frente, adultera. O que ela faz? Ela adultera a palavra de Deus. Pega um texto, um versículo, sabe, um trecho da palavra de Deus e aplica naquilo que é, sabe, concernente àquilo que vai fazer com que ela, sabe, que a pessoa entenda
que é verdade aquilo que ela fala. Ela aplica a seu bel prazer, a seu benefício próprio. É isso que ela faz. Então distorce a palavra, adultera a palavra. Você já viu uma placa de carro adulterada? Tem um zerozinho lá. Né? O camarada vai adulterar, coloca um risquinho no meio e vira um 8. Então é a capacidade, a placa tá lá, mas ela consegue adulterar a ponto de quem olha não vê o 0, vê o 8. Mas quem tá lá? O 0 tá lá. É o poder de adulterar tudo, adulterar a palavra, adulterar palavras que você fala, distorce. Se você falou algo que ela pega a sua palavra, coloca meias verdades, né, adultera, mancha, né, e traz destruição. E praticando de bruxaria, hoje você fala, mas bruxa, né, bruxa, oração contrária, a feitiçaria, né, oração contrária, os pecados que a Bíblia, vamos dizer ali, que estão relacionados à feitiçaria. Quando a gente vai, né, vamos correr aqui, só para deixar para você o que a palavra de Deus vai nos dizer, quando Deus ele ordena Samuel a chegar até Saul, né, e fala para ele, olha, você vai lá, mata todo mundo lá, você vai matar tudo, você vai matar Amaleque, tudo que tá ali, gado, riqueza, você não vai trazer nada, mas ele poupa algumas coisinhas, né? Ele vai dizer para ele, olha, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Tá aqui em 1 Samuel capítulo 15, do versículo 22, 23, e ele vai dizer, olha, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, porque Jezabel é totalmente rebelde, ela não se submete à autoridade, aparentemente se submete, mas não se submete. Aquilo ali é para inglês ver, sabe? Ela não se submete, não. Ela até mostra, mas nos bastidores, não concordo, sabe? Ela dá um jeitinho de não ser da forma que a autoridade tem colocado, tem imposto ali no meio em que ela atua, né? Que a autoridade está atuando, ela dá um jeito de aplicar a sua vontade. Então, a rebelião como pecado de feitiçaria, né? É rebelde, um espírito rebelde. Porque como que ela vai se submeter a alguém se ela pensa que ela é autoridade? Como que ela vai obedecer a alguém se o que ela pensa, o que ela determina é o que está certo? Então, obviamente que é um espírito rebelde, a rebelião como pecado de feitiçaria. Então, ela vai tramar, vai trabalhar. E a obstinação como idolatria e culto a ídolos, como diz a palavra de Deus. Então, quero deixar aqui para você, nessa primeira parte desse estudo, né, essa introdução aí para você aprender quem é esse espírito. E eu creio que os seus olhos já estão se abrindo, né? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver pessoas que realmente estão sob a influência desse espírito, que tem. Aí Deus começa a aclarar a sua mente, né? A sua visão espiritual é aberta e você consegue, meu Deus, como que eu vivi enganado esse tempo todo? Mas não é que fulano de tal está debaixo dessa influência. Então, a gente começa, Deus permite com que a gente veja, exatamente para isso que Deus permite, né? Que Deus não nos deixe enganados, né? Aqueles que são do Senhor, aqueles que têm comprometimento com o Senhor, com sua palavra, com sua obra, não vão permanecer enganados, né? Então, você vai ver pessoas, com certeza. Então, quem sabe você já está vendo aí, não tome nenhuma atitude, ore, comece orando agora, comece orando, porque Deus vai te mostrar mais coisas ainda, não se revele ainda. Vai orando que Deus vai mostrar, porque Deus é fiel em todas as suas coisas. E também não comece a enxergar pessoas que você acha que tem, não tem, tá? Mas você vai perceber, você vai entender, porque esse espírito, ele trabalha da seguinte maneira: se ele está no controle, beleza. Enquanto ele está no controle, fique em paz, não vai dar ruim para você não. Tá? Nossa forma de falar já deu, né? Só da pessoa estar debaixo dessa influência já deu. Mas aí não vai dar ruim para você. Mas no dia que ela perceber que perdeu o controle, que não consegue mais trabalhar da forma, aí ela começa a postar todas as suas cartas. Aí ou vai lançar mesmo, vai atacar, ou, né, a primeiro momento até ataca, mostra as manguinhas ali. E se ela vê que não teve êxito, aí ela começa a trabalhar de outra forma. Aí aproxima mais, já vem naquela coisinha, né? De querer estar perto, de mostrar,
né, que é amigo, e quando, né, já tinha mostrado ali um pouquinho da sua garrinha, já chega e fala, não foi isso que eu quis dizer. E, gente, não se engane, sabe? Esse espírito é um espírito zombador. E a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará, né? E essa zombaria de Jezabel, essa bagunça dela, ela vai colher, tem colheita. Eu quero deixar aqui o primeiro momento, né, esse estudo que eu tenho, que eu falei para você aqui, que tem mais de 10 anos que eu já venho acompanhando isso, infelizmente, sofrendo os ataques, mas estamos de pé, porque o nosso Deus é fiel. Então, no nosso próximo estudo, eu vou falar da influência do espírito de Jezabel no ministério, aí dentro da sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Mas é Deus quem te sustenta, te sustenta, te sustenta.